Bom, tudo bem com vocês? Ó, de novo aqui, Cardozão, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Mais um episódio, mais um dia. Antes de falar da nossa convidada de hoje, que é duas autoridades em uma só, tá? Além de síndica profissional, ela é psicóloga e desenvolve uma metodologia na empresa dela, Sindicatura Afetiva, certo? Certíssimo. Mas antes de chamar o nome dela, vamos agradecer os parceiros, as empresas, né? Agradecer também você, subsíndico, conselheiro legal, tá? Os rançudo, né? Que vê pelo onde não tem. Não vou agradecer vocês hoje não, tá? Mas, ó, você subsíndico, conselho, morador, que ajuda o nosso organismo, ser parceiro do mercado, administradora, construtora, enfim, que acompanha o Cardoso, sabe que a minha missão aqui é levar toda a autoridade do mercado para que você lá no final faça uma boa escolha, faça uma boa eleição e depois me agradece, beleza? Gente ruim eu não trago aqui. Uma coisa que vocês estão cansados de saber. Se tá com o Cardozão aqui é porque é autoridade, é o a mais que o mercado condominial precisa. Bom, agradecer aos parceiros. Mão de obra, RCR. Como vocês estão cansados de saber, quando vamos contratar uma mão de obra, precisamos fazer uma equalização. 3 empresas. E aí você imagina, vou pegar um caso esses dias que aconteceu comigo. Uma concorrência, 3 empresas, o mesmo escopo. 2 cobra R$52 mil. E a terceira empresa cobra 35. E aí o conselho, os moradores vão escolher quem? Quem cobrou R$35 mil. E aí eu questiono, né? Briguei nessa assembleia? Briguei. Porque se a empresa está cobrando muito abaixo do mercado, alguém ela está deixando de pagar. Ou é o funcionário, ou é os impostos da empresa. E quando isso acontece, quem paga depois 2 vezes porque pagou mal é o condomínio. Responsabilidade solidária. Quando você, condomínio, terceiriza sua mão de obra, você é o responsável, você não se livrou. Então nós temos síndicos profissionais que vai mostrar para vocês o detalhe, ok? Porque o problema mora no detalhe. Então, mão de obra, você pode falar com a RCR, é uma empresa que está no mercado já faz um tempo, 8 mil funcionários, então não é empresa amador, ok? Medlimp, material de limpeza. Por que eu falo da Medlimp? Fala com o Renê Tomacete. Ele vai falar com você, vai no seu condomínio, vai fazer uma vistoria da área comum e dessa vistoria vai falar para você qual o tipo de material adequado para aquele espaço. Porque sabemos que nos condomínios, sua maioria, tem terceirizada, é um turnover muito grande, a galera não tem treinamento, a terceirizada, não todas, tá? Mas a grande maioria não fornece treinamento, é um desperdício de material e desperdício com o seu dinheiro, além, e aí dificulta a nossa vida de síndicos, né? Então, fala com o Renê da Medlimp e como eu sempre digo, depois você vai me agradecer, ok? Bom, essa novidade aqui do podcast, você proprietário de apartamento, você investidor que compra vários apartamentos, compra vários NRs, você pode falar com a Aluga, A-L-U-U-G-A, Aluga. É uma empresa que garante o seu aluguel. Imagina, você que tem 10 propriedades e fica se preocupando, né? Com os inquilinos que não pagam, coloca as suas propriedades na mão da Aluga. Ela vai fazer toda a gestão das suas propriedades, vai garantir mensalmente o seu aluguel, então se você não vai se preocupar, e para aquele inquilino inadimplente, a Aluga vai resolver com ele e leva para você aquela tranquilidade, porque o Cardozão aqui gosta de levar sempre comodidade para você, soluções, porque depois eu sempre falo, né? Vai me agradecer. Fechou? Garantidora CDG Solution, do Everton, né, e da Daniele. Quando falamos de CDG, quando falamos de garantidora, são 2 estratégias que eu sempre falo para você. Antes de você contratar uma garantidora, você precisa analisar no detalhe o coração do seu condomínio para entender se de fato uma garantidora é ideal para você. Se não for ideal, você contrata dentro da CDG uma assessoria, onde eles vão fazer todo o trabalho, recuperar a inadimplência. E se não tiver jeito, aí você sim entra com a garantidora. Então, garantidora CDG Solution. Mercatudo. Mercatudo é um braço das Casas André Luiz. O que eles fazem?
Você, síndico, que vai levar o Mercatudo para o seu condomínio, isso é sem custo. Eles colocam um dispositivo na sua área comum, onde você, morador, faz as suas doações. Doações que eu falo, roupa em bom estado, tá, galera? Não vai mandar resto pros outros, não. Resto, roupa rasgada, roupa manchada, móvel ó, né? Pô, aí não dá, porque você vê cada coisa. Em vez da pessoa mandar o que não serve em bom estado, quer mandar resto, quer fazer essas doações como um descarte de lixo. E é desagradável, né, gente? Né? Mas sempre tem alguém que precisa. Então nós temos o Mercatudo, que é um braço das casas André Luiz, deixa esse dispositivo na sua área comum, e aí você solta os comunicados para o seu condomínio, e aí os moradores vão fazer a doação de roupa, de sapato, de móveis em ótimo estado, em cadeira em ótimo estado. O pessoal do Mercatudo vai ter o seu condomínio sem custo para você, condomínio, sem custo para você, síndico, leva para casa André Luiz, vende, revende essas doações, e esse lucro faz um bracinho para manter toda a operação girando, ok? Então, Mercatudo, Casas André Luiz. Síndicos profissionais, olha o Cardozão aqui, síndico sincero, Sindicância Éticas, atuamos com gestão humanizada e compliance condominial. O que é compliance condominial que eu sempre falo? É o básico bem feito. Sem falar um nome difícil aqui. Então, se você quer um síndico que vai falar o que você não quer ouvir, Cardoso. Se você quer um síndico para falar o que você quer ouvir, vai para a concorrência, ok? Então é isso. Bom, vamos falar da convidada de hoje, Luciana Tolentino. Ela é uma autoridade no mercado condominial, né? Como eu falei para você inicialmente, 2 pessoas em uma. É uma autoridade no mercado de sindicatura, síndica profissional. Ela tem uma metodologia que é a sindicatura afetiva. Isso. E o Plus é psicóloga. Então hoje vamos falar sobre essa autoridade. Vou aproveitar, vou pedir umas consultas, lógico, né? Você acha? Então é isso. Luciana Tolentino. Tudo bem? Ou conhecida como Lu Tolentino, né? Lu Tolentino, que prazer estar aqui hoje com você. Ai, demorou. Dividir um pouco desse espaço do mercado, falar um pouco sobre isso. Demorou, né? Mas chegou, né? Chegou o dia. Chegou o dia. Quero agradecer. Mas antes, estamos agora ao vivo no TikTok, porque meu TikTok tá monetizado. Vou divulgar até na plataforma do YouTube, né? Mas não tô nem aí. TikTok tá monetizado. Agora joga na live ali e pedir ganhar dinheiro também, porque eu quero ficar milionário, certo? Mas bom, Lu, obrigado pela sua participação, pelo seu bate-papo. Antes das pessoas, e o que eu sempre falo pros nossos, aqui a nossa audiência? Antes de falar da autoridade que você é hoje, que tá bombando nas redes sociais, aquela coisa toda e tal, a mulherada que acompanha o Cardoso e as autoridades que eu trago aqui, precisa também entender de onde você veio, como que iniciou essa sua trajetória na sindicatura, porque às vezes tem muitas pessoas que querem olhar como que a mulher hoje, porque as mulheres hoje estão bombando nos condomínios, né? Então, às vezes, as mulheradas não sabem nem passo a passo. Mas antes de ser essa potencial, já faz um tempo, como que começou esse seu namoro com o mercado condominial? Na verdade, acho que como a maior parte das pessoas acaba começando no prédio onde você mora, você começa a participar do conselho, vai entendendo as coisas que estão acontecendo por ali. E naquela ocasião, quando isso aconteceu há 12, 13 anos atrás, eu comecei a discordar bastante do síndico profissional que na ocasião administrava o meu condomínio. Comecei a entender um pouco desse mercado. Até então eu nunca nem tinha morado em condomínio. Morava em casa? Morava em casa. Comecei a ler um pouco sobre o assunto, participar de reuniões até então como ouvinte. Depois me candidatei ao conselho, ao corpo diretivo, entrei como subsíndica. E aí comecei nessa questão de atuar junto aos moradores em mediação de conflito. Esse sempre foi o meu foco, acho que é a grande facilidade que eu tenho, talvez até pela minha profissão de base, ser psicóloga, né? Então eu comecei atendendo o morador, acolhendo essas angústias, as dúvidas. Que sempre tem. Mediando esses conflitos e fui gostando desse espaço, fiz cursos na área, faço até hoje, estou sempre participando de um evento. Não podemos parar, né? A gente não pode parar de estudar, as coisas estão sempre mudando. Então foi dessa forma que eu comecei a me encantar pelo mundo condominial. E eu comecei até a me afastar da minha própria formação, da própria profissão. Claro que hoje eu
acabo usando isso a meu favor. Eu sou bastante psicóloga também em todos os lugares onde eu estou, mas hoje eu tenho basicamente vivido da sindicatura. Mas você sabe que nós síndicos também devemos ser psicólogos, né? O tempo todo, o tempo todo. E essa demanda é muito grande. E acho que cada vez mais. Isso ficou muito evidente para mim, principalmente no período da pandemia, onde esse acolhimento emocional ele foi muito importante. E eu comecei a fazer isso com muito mais intensidade, até de acolher coisas que não estão no âmbito condominial, que eram as dúvidas, eram as angústias, os isolamentos, aquelas pessoas que estavam adoecidas emocionalmente dentro dos prédios, todo mundo. Então eu comecei com um show dentro do condomínio para que as pessoas pudessem ver das varandas. Cada família Caramba! Cada família que acabava acionando, né, a gestão para dizer que estavam ali isoladas por Covid. Então eu mandava um bolo. Você pegou a Covid. Eu peguei essa época de Covid. Então eu acabei até em algumas situações. Eu que manipulava, sei lá, buscava o lixo na unidade onde tinham pessoas com Covid, para não colocar o meu colaborador em exposição. Entendi. A pessoa estava doente, pedia um delivery da farmácia, eu descia, buscava, levava para o morador. Então, comecei a atuar de uma maneira, e aí foi uma questão muito minha, social mesmo, né? De acolher essas pessoas que estavam com todas essas dores ali. E percebi que essa era uma necessidade das pessoas que moram em condomínio, que é bem contraditório. A gente mora junto, mas está todo mundo muito separado. Verdade. Eu sempre falo que em condomínios nós temos vários lares, mas em condomínio são vários apartamentos, só que mundos totalmente diversos. Pessoas com hábitos diferentes, com visões diferentes e com necessidades diferentes. Então, normalmente nos meus condomínios hoje, eu sempre tenho também eventos. Claro, eu não estou aqui, eu acho que falar um pouco da questão administrativa é mais do mesmo. Todo síndico precisa, obviamente, esse é o nosso foco, estar voltado para finanças, para as previsões, para as prevenções, para as correções. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando do cuidar de lares. Exatamente, eu acredito que, e vamos explorar muito esse assunto, porque é uma sensibilidade que eu percebo que é muito síndico que não percebe isso, porque é muito fácil, né? Vamos aqui discorrer esse tema. É muito fácil o síndico falar que é o fodástico, chega assim, eu sou especialista em planilha, tá aqui os números, tá aqui a previsão orçamentária, vamos reduzir aqui, e o cuidar das pessoas. Então, eu sempre falo, eu não cuido de condomínios, eu cuido de lares. Ali onde as pessoas sonharam em morar ali, onde elas recebem as suas famílias, onde elas são felizes, às vezes nem tanto, onde elas têm dores. E é este espaço que eu tento transformar. A questão administrativa, ela está implícita no meu trabalho, faz parte, preciso entregar. Mas e o que mais eu posso fazer por essas pessoas? Então, por exemplo, sempre que eu apresento um trabalho num condomínio, eu apresento algo que eu chamo de café com a síndica. A cada 2 meses, eu levo um bolo. Quando dá tempo, eu faço, mas às vezes eu compro. Mas tudo bem. Levo um bolo, levo um café, sento lá e falo, hoje é dia de bater papo. Não é dia de votar, não é dia de discutir, não é dia de assembleia, mas é um dia de ouvir você. Então descem moradores, às vezes desce uma senhorinha, leva um chá, leva alguma coisa. São os melhores. Eu adoro muito legal falar com os idosos. Nossa, é um rolê. E muitas coisas ali, elas já são resolvidas e elas nem precisam chegar na assembleia. Porque às vezes quando chega na assembleia está numa temperatura alta. Ela passou pelo grupo do WhatsApp, ela passou pelo corredor do prédio, pela garagem, onde as pessoas discutiram. Então, vamos conversar sobre isso antes? Vamos entender qual é essa necessidade? Por que você precisa falar sobre isso, que não é algo, de repente, relevante para a administração? Para uma assembleia, mas é importante para você que mora aqui. Então, a gente senta, conversa, chega num acordo, num consenso, cede um pouco ali, aqui, e a vida segue. Às vezes as coisas nem passam para a assembleia. Então, é isso que eu chamo de sindicatura afetiva. É eu olhar esse espaço como um espaço de lar. É o meu trabalho, mas é onde você mora. Entendi. Onde você está com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Então, esse espaço ele tem que ser acolhedor. Então, ele pode ter um evento gastronômico, ele pode ter uma festa, né? Ele pode ser um espaço agradável e não só um lugar cheio de planilhas, previsões e manutenções. Fica um lugar frio, né? Minha curiosidade, quando que você começou a
despertar ou implantar esse seu método? Estou curioso porque eu estou tentando fazer isso. Então, na verdade, foi pela minha própria percepção enquanto condômina. Porque às vezes algo que era, sei lá, eu fui morar nesse prédio, era um prédio em implantação. Então ali. Que é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais Tem difícil. Um monte de problema acontecendo, mas às vezes você quer implantar uma feira livre Isso não é relevante naquele momento. Não é, porque a galera tá preocupada, móvel planejado, reforma, como que eu faço o cadastro da minha energia, como que eu cadastro a minha água, se esse mês eu vou pagar condomínio, se não vou, né? Ou a festa do Halloween das crianças. Mas assim, dá para organizar, né? Dá para fazer. Então, por que não? E eu não tinha com quem falar, eu não tinha com quem dividir isso, porque parecia que era uma questão menos importante do que todas as outras. Exato. Mas eu acho que faz parte, porque as pessoas estavam ali vivendo aquela obra com dificuldades financeiras, porque um prédio de implantação, ele também demanda muito financeiramente para quem vai morar. Tá, vamos se divertir um pouquinho, vamos colocar uma barraca de pastel num final de semana aqui para a galera descer e se conhecer, porque a gente não se conhece, cada um entra no seu apartamento e fecha a porta. Ninguém se conhece. Então, assim, eu vejo que essas questões começaram a ser importantes da minha vivência enquanto moradora, né? E de você, de repente, ter tempo até para falar com o seu síndico coisas que não sejam da sua previsão orçamentária. Quero conversar sobre esse assunto, como que isso está sendo tratado, existe algum espaço para a gente cuidar do parquinho, que não seja só financeiro, o que nós, moradores, podemos contribuir? Então, sei lá, você estava falando aí, né, do pessoal da Casa André Luiz, que vamos fazer isso na brinquedoteca do prédio? O que você pode doar em bom estado? De repente a gente não tem dinheiro para gastar com a brinquedoteca, mas juntos a gente transforma aquele ambiente. Então, isso partia desde vamos comprar enfeites para montar a árvore de Natal, né, até algo que fosse maior. E aí foi que eu falei, na pandemia, ninguém podia se falar, ninguém podia nada. Então, eu me lembro exatamente, assim, da noite que a gente conseguiu esse show. Então, as varandas que eram viradas para dentro do prédio, o cantor ficava ali no hall, Tava né? lá no hall, no térreo, e as pessoas extremamente emocionadas na varanda, com faixas, com tudo, porque a gente não tinha muita coisa para fazer, mas tinha alguém olhando para esse espaço. A parte de preciso comprar álcool gel, colocar totem ali, aqui, monitorar elevador para descer, higienização, isso eu já estava fazendo. Exatamente. E o que mais eu podia fazer por aquelas pessoas? Sempre a mais, né? Pelos idosos que não recebiam seus filhos. Então, foi essa necessidade que eu percebi enquanto moradora mesmo. E fui estendendo isso para o meu trabalho, né? Tá. Agora eu quero trazer a sua visão de psicóloga. Porque eu acredito que isso deve ser uma rotina do seu dia a dia, não só no mercado de condomínio. Porque tem um alto índice de moradores com depressões dentro dos condomínios. Então. Vou te falar isso porque eu tenho alguns condomínios e dessas minhas gestões eu tive 2 óbitos dentro de dos condomínios, por questão da depressão. E aí trabalhamos, levamos conscientização, levamos até na época psicólogos para ter uma escuta ativa, vamos dizer assim, né, no salão de festa, mas da sua visão como psicóloga, por que isso acontece? É que isso reflete no condomínio, mas eu acho que a gente está falando de uma geração de pessoas deprimidas, isoladas socialmente. A gente está num momento de internet, a gente está num momento de comunicação, mas a gente não se visita, a gente não convive pessoalmente mais com ninguém. Então, quantas pessoas foram te visitar no seu aniversário no último ano? Te visitar. Gratuitamente, sem você ter feito... Ninguém. Mas quantas mensagens você recebeu no Só seu meus pais e esposa. Quantas mensagens você recebeu? Quase nenhuma. Mensagens no... Quase nenhuma. Você não divulga nas suas redes sociais, o seu aniversário? Não, é que no meu caso, vamos dizer assim, não é que eu sou um cara muito solitário. É porque eu vim de um... Vamos dizer assim... Eu cresci num ambiente... Onde que eu estou no momento, não faço mais parte desse ambiente. Sim. Entendeu? Sim. Então, inclusive essas pessoas desse ambiente que eu vim, vamos dizer que eu não faço mais parte deles. Então, tipo, pra que eu vou mandar? Mas tá tudo certo, né? Porque nossa vida é cíclica, né? Começo, meio e fim. Então, hoje, os meus amigos, assim, de fato, são colegas do mercado condominial, que é uma contradição, mas é uma verdade.
Às vezes aquele estranho, amigo de negócio, é mais provável virar de fato seu amigo do que de fato aquele seu amigo da infância solidificar aquela amizade a médio e longo prazo. Então, porque as pessoas ficaram muito isoladas, imediatistas, dentro das suas próprias necessidades. Então, às vezes, até dentro de casa. Você está num ambiente, a sua esposa em outro, seus filhos em outro, não se faz uma refeição mais juntos, não se visita mais ninguém. Quando eu era criança, no sábado era na casa de uma avó, no domingo na outra avó. Hoje ninguém visita a avó, né? Porque a gente está cheio de coisas para fazer, ou então você está muito cansado e fica em casa. Então isso refletiu também dentro do condomínio. Não se pensa no outro. Aonde isso vai acontecer? Eu estaciono mal o meu carro e não estou preocupada se o meu vizinho do lado vai ter espaço para estacionar o dele. Muito meu umbigo, né? Eu faço a minha festa e quero música até meia-noite, porque eu não vou mandar as pessoas embora 10 horas. E eu sinto muito se você está querendo dormir no sábado, 11 horas da noite. Mas quando o vizinho faz festa e vai incomodar o meu sono que fiz festa anteriormente, eu quero que o síndico vá lá, desça lá e desarme o disjuntor. As pessoas, essas mídias que a gente coloca no elevador são ótimas a título de comunicação e tal. Mas as pessoas entram hoje, até para não cumprimentar quem está no elevador, elas ficam fixamente olhando para aquelas telas, quando elas não estão no próprio celular. Às vezes você não conversa com as pessoas que moram no seu andar. Entendi. Então, tudo isso dificulta muito quando você precisa da compreensão para tratar um problema que é coletivo. E todo problema no condomínio é coletivo. É coletivo, porque tem uma comunidade que mora ali. Por mais mas aquilo não é do meu interesse. Não quero tratar sobre o pet place porque eu não tenho animal. Não vou contribuir para arrumar o parquinho porque eu não tenho filhos pequenos. Exatamente. E a coletividade fica onde? Isso é todo lugar, você vê isso no trânsito, você vê isso em outros ambientes de trabalho. Então, eu vejo que a gente, síndico, tem mais dificuldade porque quando você percebe isso, sei lá, no ambiente de trabalho, isso é tratado de uma maneira, eu preciso ser mais político no meu trabalho. Mas aqui não, aqui é minha casa. Entendi. Não quero ser incomodado na minha casa com regra, não quero. Eu pago só o boleto do condomínio e vocês que se virem. E a gente ouve muito isso. Quando você chama a atenção de um condômino porque deixou o dejeto do cachorrinho no meio do caminho, ele fala assim, tá, mas e a limpeza do prédio que eu pago? Então, mas isso é algo provocado por você. Você recolhe o cocô do seu cachorro e não o profissional da limpeza do condomínio. Então, isso dificulta muito esse trabalho educativo de como morar coletivamente. Que não deveria acontecer, né? Hoje, o síndico, eu vejo que ele precisa ter esse olhar. Que não é só o olhar do planilha, do pagamento. Não é. É meio que um pai de um parquinho. É meio de um tiozinho que está no parquinho de infância. Você comentou da questão do lixo. Qual que é a sua visão como síndica, com o seu método de sindicatura afetiva, certo? Gostei desse nome, viu? Gostei. Sobre os funcionários invisíveis, na alusão dos moradores. Porque já que você é psicóloga, eu também tenho essa... porque, como meus pais... Minha mãe, principalmente. Como os meus pais foram profissionais que trabalharam nesses trabalhos serviçais que a galera conhece por aí, né? Auxiliar de limpeza, pedreiro, que são pessoas invisíveis. Qual que é o seu olhar? E por que isso não deveria acontecer? Mas acontece. Por que isso acontece nos condomínios? Será que é só nos condomínios mesmo, na minha visão, assim, bem de síndico? Né? Tipo, às vezes as pessoas... Eu vejo lá a galera fala que eu sou um síndico famoso nos meus prédios, porque eu chego lá, bom dia, gente, é café da manhã pra minha equipe, é almoço, aí no elevador eu entro com todo mundo, bom dia, vocês estão bem pro morador, né? Porque o morador é dessa forma que você comentou. O morador entra no elevador, põe a cara no celular e fica lá. E quando ele vê o síndico, então ele vira até pro inox, se não tem pra onde olhar. Ainda mais quando é aquele que fez coisa errada, né? E eu abordo mesmo, bom dia, você tá bem? Sua família tá bem? Tá indo trabalhar? Tem um dia abençoado, tá? Sucesso pra nós, tá? Eu faço isso com todo mundo. Só que às vezes, quando o síndico não tá lá, porque às vezes a gente tem que provocar a galera. Bom dia, aí a pessoa fala bom dia pra mim. Se tiver alguém da limpeza, alguém da portaria no elevador, aí fala bom dia. Mas quando nós não estamos presentes no condomínio, parece que essa galera são invisíveis, não estão lá. E aí entra até aí no meu ponto de vista, essa postura meio que escravagista, tipo, eu pago o seu salário, você tá ali pra pegar o meu lixo, sabe? Esse é um outro
trabalho que eu vejo que é muito intenso e que depende muito da boa comunicação do síndico com aquela massa condominial. Eu não deixo com que essas pessoas fiquem invisíveis. Eu as torno visíveis o tempo todo. Então, se eu tenho um manutencista que trocou a lâmpada da garagem que estava queimada há X tempo, eu vou colocar lá, de repente, a foto. Claro que não expondo o colaborador, Exato. tá? Não expondo de forma alguma, mas eu vou colocar uma foto que vai identificar, olha só que bacana, hoje o nosso manutencista fez isso, fez aquilo, a nossa colaboradora da limpeza conseguiu finalizar toda a higienização da brinquedoteca, fez um trabalho incrível. Eu torno aquilo importante. Por quê? O sucesso do meu trabalho enquanto síndica, ele não depende só de mim. Eu sou uma parte disso, porque eu preciso desse time motivado, dessa equipe motivada, de uma boa administradora, de um jurídico. São braços que a gente precisa ter. E para essas pessoas estarem motivadas, eu preciso tratá-las com o devido respeito e a importância que elas têm. Os porteiros, eles têm nome. Não é porteiro, Exatamente, bom dia, não é boa tarde. porteiro. Olá, seu fulano. Olá, né, seu José, seu João, o senhor está bem? Porque essas pessoas estão na linha de frente. Elas acabam abordando o morador e é ali que elas são maltratadas. Eles precisam minimamente olhar para mim enquanto gestor e falar, bom, eu tenho aonde recorrer. Então, os meus prédios. É café da manhã. Gente, o que é um pãozinho, uma xícara de café para o meu porteiro? Não é nada. Mas para eles, às vezes, é muita muito. coisa. Então, eu implanto isso. Eu faço as festinhas temáticas, chamo os moradores para colaborar. A festinha junina, vamos doar alguma coisa? Vamos fazer a festinha dos colaboradores? Vamos fazer, né? O tempo todo eu estou mostrando para os condôminos o trabalho desses profissionais e a diferença que eles fazem no dia a dia. E uma coisa que eu faço, eventualmente, com as equipes, eu gosto muito de cozinhar. Eu não tenho muito tempo agora para isso, mas eu gosto de cozinhar. Então, quando eu os chamo, o café com a síndica é uma questão com os moradores, mas com os funcionários, eu cozinho para eles. Legal. Eu chamo no salão de... Nem que seja uma macarronada, que é um negócio Algo simples. Mas enquanto é o papo na cozinha. Enquanto a gente vai ali conversando, fervendo a água, colocando o macarrão, eu quero ouvir como que foi essa semana, como que foi esse mês lá na portaria, o que o senhor sentiu mais dificuldade, e você na limpeza, como é que foi, o que aconteceu, como que os moradores estão vendo o seu trabalho ou não, tem alguma coisa que você queira pontuar, então eles se sentem ouvidos. Acolhidos, principalmente. Acolhidos. E eu não permito que os moradores os tratem como seres invisíveis. Por quê? Se o condomínio está limpo, organizado, se a segurança está funcionando, são essas pessoas, não sou eu. Exatamente. Eu paguei a empresa, eu escolhi a empresa, eu estou administrando isso, eu estou cuidando se o POP está sendo cumprido, se o cronograma da limpeza, mas são essas pessoas que são os executores. E os moradores precisam entender isso. Exato, porque é até uma provocação para quem mora em condomínio, inclusive. Eu estava conversando esses dias com o morador e falei para ele assim, tá, você sai da sua casa, você pega seu carro e você vai trabalhar. Quem que cuida da sua casa? Ah, Cardoso. Aí eu falei, não, mas ele falou assim, não, mas a gente paga pra isso. Aí eu falei pra ele assim, você sabe quanto que ganha um controlador de acesso? Você está disposto a ficar 12 horas numa portaria, 12 por 36, para pôr R$1.500? Sim. E te garanto que esse R$1.500 é o seu vale-refeição na sua empresa. Quando eu chego para o morador e eu mostro para ele uma foto da perna do colaborador cortada, porque ele foi manipular um lixo que o vidro que estava lá dentro não estava identificado ou devidamente... Que o morador descartou de forma errada, como sempre. Eu preciso mostrar essa foto e falar, olha só, essa pessoa está afastada, ela levou ponto, ela está com dor, porque alguém não teve o cuidado de embalar corretamente um vidro para o descarte. Então, trazer dados de realidade. Não é um comunicado frio. A importância do descarte correto do lixo. Não, olha só, tem uma consequência. Você, morador, entende essa consequência? Entende que se você mudar um pouquinho, vai fazer a diferença na vida do outro? Eu lembro em um desses condomínios que quando, em algum momento na discussão da previsão orçamentária, nossa, mas está gastando isso aqui de pão? Então, olha só, é um pãozinho por dia para cada colaborador. São 30 dias, são 25 colaboradores. Realmente, por apartamento, vamos dizer que estava dando R$3, vai, por mês. Que sempre é isso. Não... R$3, R$2, não sei.
Realmente isso faz diferença para você? Se eu tirar R$ 3 da sua cota, vai fazer diferença? Mas para o cara que não precisa comprar o pão dele em casa, ganhando o que ele ganha, às vezes faz diferença. E muita. Não, e esse carinho dele chegar, de ter uma copa arrumadinha num condomínio, um espaço adequado que ele possa sentar, só tomar um gole de café, comer um pãozinho e ficar 12 horas trabalhando para cuidar da nossa casa, ou da sua casa, do seu quintal, dos seus filhos, que você larga lá embaixo para o condomínio cuidar. Isso mesmo. Larga tudo, né? Até os filhos. Até os filhos. O Honda tá lá, tá de olho, a criança que correu na garagem, ele vai interfonar na tua casa e aí você vai maltratar o cara. Vai que não dizer seria assim, nem obrigação meu dele, filho né? está em casa. Então, mas ele tá correndo atrás dos carros na garagem, eu tô tentando informar Te a senhora. sinalizar, porque se porventura ocorra alguma tragédia, a culpa ou é do colaborador ou é do síndico, nunca dos pais. Exatamente. Então, acho que cabe o síndico não permitir que essas pessoas fiquem invisíveis. A gente precisa mostrar que o nosso trabalho só tem sucesso se essas pessoas estão executando. Deixa eu trazer para você uma outra provocação. Queria trazer um tema bem assim, nosso dia a dia é muito tranquilo, sobre destituição. Como síndica e como psicóloga. Isso aconteceu comigo também, mas eu já superei esse rolê. Só que nós temos colega do trabalho aí, nossos síndicos e síndicas, que está fazendo um ótimo trabalho. E mesmo assim, por uma questão política, tá, gente? Política, se junta a galera lá, que nós sabemos que isso acontece, para destituir ele. E quando a destituição ocorre, esses nossos profissionais, os síndicos bons, tá? Os síndicos ruins tem que ser destituído mesmo, sem choro nem vela. E aí, esses bons profissionais, eles se acham os piores síndicos do universo. Sendo que faz parte do... Eu sempre brinco que faz parte do... Faz parte do play. Eu falo que ser destituído é o risco do negócio, né? É o risco do negócio. E para esses síndicos e síndicas que começaram agora, não tem essa bagagem que a senhora tem, ou você tem, né? Você, né, senhora, né? Essa bagagem que você tem. Essa bagagem também o Cardoso tem. Como que você poderia... Você é uma potência, né? Você já passou por muita coisa. O que você poderia dizer para essa galera que assiste, que se isso acontecer, não para ele não se autoconsiderar o pior síndico do mundo, vamos dizer assim, né? Do Brasil, né? Do mundo. Eu acho que a gente tem que estar muito atento e ter uma autoanálise, uma autocrítica muito clara também do nosso trabalho, do nosso potencial, da nossa entrega. Por quê? Eu acho que a gente tem sinais de que não está dando certo mais aquele síndico naquele condomínio. Antes que isso aconteça, seja humilde e fala, gente, não dá. Eu costumo dizer, eu fico onde eu sou querida. Se em algum momento as coisas começam a sair do rumo, me chamem. Não precisa fazer abaixo-assinado, a gente vai convocar a assembleia por abaixo-assinado. Não, é só me chamar e falar, olha só, não estamos gostando mais. A questão política, ela, para mim, ela está muito ligada com os nossos valores. Eu posso ser política em vários momentos, mas isso não pode impactar naquilo que eu tenho de valores pessoais, né? De troca de favores, essa pecha do que o síndico leva a bola, que tem favorzinho aqui, ali. Aí você já está entrando numa esfera, da sua esfera de caráter pessoal. A política a gente faz tentando amenizar conflito, organizar algumas coisas, mas se chegou nessa fase, há esse desgaste, saia antes. Levante a tua cabeça e fala, olha só, de alguma forma esse condomínio também não me merece. A gente tem que ter essa clareza. Tem condomínios que não nos merecem e tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ó, tá ouvindo, né? Chegou um momento também que eu já tive nisso, viu? Eu tava num condomínio super ruim. Eu falei, e aí eu fiz essa autoanálise, falei, porra, meu, peguei o condomínio no negativo, estruturei o caixa, fiz a limpa das empresas que estavam com orçamentos inflados, aquela mesma situação que a gente sempre faz, três orçamento, mesmo escopo, e aí você começa a olhar, um aqui é abacaxi, outro aqui é maçã, não tá batendo, limpa e troca, e aí porque não gostou, acho que do cabelo, da perna, da blusa preta, sei lá, e destituiu, foi gente, e aí, não, sabe de uma coisa? Que bom que aconteceu essa ruptura, porque possivelmente poderia ele adoecer nesse condomínio. Bom, agora eu quero trazer o seu olhar da mulher. Sobre a mulherada hoje no mercado condominial, como síndica. É um mercado amadurecido, não é? Existe muito machismo.
velado, que eu sei que tem, mas eu quero que a mulher responda, né? Porque é muito fácil eu falar sobre a mulher, né? E não sei mulher, né? Se é que vocês me entendem. Eu vejo que as mulheres têm tomado um espaço enorme nesse mercado hoje, acho isso muito legal, mas é importante que a gente esteja preparada e eu não sei se esse termo empoderada é o melhor, porque ele me eu também não. Eu não gosto desse empoderado porque eu acho que a gente tem que ser segura. Eu acho que é isso. Do nosso trabalho. Porque eu acho que você falar empoderada, tipo, dá poder. Parece uma coisa feminista, assim, né? Não rola, ainda mais, né? Não, acho então que é isso aí, a mulher, na minha visão de homem aqui, tá? A mulher, só por ser mulher, já tem um peso, né? Porque eu sempre acredito que tanto o homem quanto a mulher, ambos têm seu valor e um complementa o outro, né? Sim. Eu jamais vou falar para uma mulher, por exemplo, ó, pega ali um saco de cimento. Tipo, tem cara que fala isso? Ok. E tem mulher que vai carregar? Ok também, cada um com seus problemas. Só que eu acho que a mulher, por ser mulher ali, ó, a mulher não precisa falar nada. Já é mulher. E aí tem a sua potência ali. E o homem também, mesmo rolê, sabe? Eu acho que a gente está falando de competências. Claro, muitas vezes, às vezes eu estou numa reunião, eu tive recentemente, né, numa reunião onde tinha acho que 10 homens ou 11 homens e eu era síndica. Então, de alguma forma, a gente se sente num ambiente diferenciado. Mas acho que vai muito do respeito que nós impomos com o nosso trabalho, com a nossa competência, com a nossa postura, né? Eu, até hoje, pelo menos, as pouquíssimas vezes que eu imaginei que eu estava sendo desafiada por ser mulher, eu me posiciono de uma forma muito clara. Eu sou profissional. Isso independe do meu gênero. Não importa. Eu estou fazendo o meu trabalho e vou fazer o meu trabalho bem feito. E a caneta, às vezes, sim, está na minha mão. A hora que eu disser não, é não. não. Eu tenho um limite até onde a gente pode negociar algumas coisas. Fora isso, é o que tem que ser feito. Então, eu jamais permito que as coisas sejam impostas a mim, porque você é mulher, porque... Não, eu me imponho com o meu trabalho, com a minha postura, e às vezes eu brinco, eu falo, e tem situações até em assembleia, já aconteceu, ou com morador, eu sou muito calma, eu converso, mas eu também tenho o meu limite. Ele pode ser mais elástico do que o de outras pessoas, mas eu tenho. E às vezes eu brinco, eu falo, e tem hora que eu sou mais macho que muito homem, entendeu? Exato. Tenho que me impor também, nem que seja na postura imponente. Então, eu vou pelo trabalho, pela competência e nunca pelo gênero. E ia falar empoderar, ó. O que você pode dar como sugestão da mulherada que quer trilhar o caminho de ser síndica, na sua visão? Porque você trabalha com condomínio de mais de 10 anos, mais ou menos, né? Até mais. Então, você não começou hoje. Então, com certeza vai ter muita coisa que a mulherada vai enfrentar. E como você já enfrentou e passou e superou e é sucesso no mercado condominial, o que você pode dizer para elas? Eu acho que a gente precisa olhar, se a gente vai começar agora, até para dentro da nossa casa. De alguma forma, a gente já faz uma gestão familiar. Verdade, né? Na maioria das vezes, a gente está gerindo ali o dinheiro, a compra, a dispensa, os filhos, o marido, a roupa do marido. O condomínio é uma casa grande, né? E aquilo vai só se ampliando e vai tendo mais pessoas para reclamar. Mas você tem uns condôminos ali dentro do seu apartamento. Então, é olhar isso como uma profissão mesmo, de gerir, de se preparar. E acho que esse é o grande segredo hoje do mercado. É o preparo e a comunicação. Porque muitas vezes, claro, a gente vai esbarrar em questões administrativas. O condomínio, naquele momento, não tem um caixa que pode fazer grandes movimentações, tem uma massa condominial que se manifesta e que barra algumas coisas que a gente precisa fazer, mas uma boa gestão, ela parte de um profissional preparado, sendo mulher ou sendo homem, e de uma boa comunicação. Se eu não fiz, eu preciso comunicar porque não foi feito. Se está em andamento, como está em andamento, o que está sendo feito. Então, eu vejo que a mulher, ela tem um pouco dessa facilidade. A gente está no grupo do WhatsApp da escola e do nosso trabalho. Do conselho, da administradora. E da vida pessoal mesmo, é o da família. E aí você marca o seu cabeleireiro e a tua ginástica. E a gente vai gerindo tudo isso, vai equilibrando todos os pratinhos. Então, você trazer isso para a profissão, eu acho que é só expandir esse universo para o mundo profissional, né? Legal. Como que fazemos para entregar uma boa implantação? Você já pegou para de implantação?
Ótimo. Então traz essa Eu bagagem. estou agora num prédio de implantação. Ótimo. Como que você faz para fazer toda essa gestão? Porque eu sempre brinco que prédio de implantação é um neném que acabou de nascer. Tá pelado, tá sem roupinha. Como? Porque aí entra aquele macete dos corretores que fala pro condomínio, pro proprietário assim, não, ó. R$300. Tá vendo? Esse é o macete que todo síndico sabe. R$300. O corretor olha pro proprietário ali antes do prédio estar finalizado. Não, quando o seu apartamento estiver pronto, o condomínio vai ser R$300. Então traga para nós a sua alusão sobre como que pode acontecer uma implantação de sucesso. Porque sabemos que pegar um prédio já instituído, já com as coisas, é a coisa mais fácil do universo. Sim. Na questão estratégica, a gente só vai ali, vamos dizer ali, nos relacionar com o conselho, pegar as demandas que estão em aberto, e aí determinar e seguir, fazer, executar. E um prédio em implantação que não tem nada. É muito difícil, mas eu volto a bater na tecla da comunicação. Traga esses moradores para próximo de você. Muitos prédios em implantação hoje em dia estão com pessoas que nunca nem moraram em condomínio. Então, quando você chega numa assembleia e fala, vamos aprovar a compra do enxoval para o prédio. O que é um enxoval para o prédio? Mas isso não já vinha no condomínio? Por que tem que comprar? O que está incluído? Você precisa, às vezes, trazer essa educação. Isso dá trabalho, porque a gente queria chegar lá, usar todos os termos técnicos que a gente conhece, é enxoval, é receber as áreas comuns, é o contrato do elevador, é isso, aquilo, assina aqui, vota e vamos embora. Não é assim. Eu preciso explicar por que da obrigatoriedade, por exemplo, do seguro predial. Porque eu já ouvi isso, tá? Mas o prédio é novo, seguro numa coisa... Nova. Não vai acontecer nada. Então, mas aí você explica o porquê disso, porquê do enxoval, o que compõe, por que o prédio é entregue sem essas coisas, o que é entregue na área comum e o que você precisa melhorar, como que a gente pode... colocar prioridades nisso. Então, às vezes, é essa parte que o síndico ou não tem paciência, ou às vezes não tem tempo também, tá? Porque isso acontece, a gente não tem tempo. Ou às vezes não sabe. Explicar, ou não sabe. De explicar para o morador o que um prédio precisa para funcionar. Porque eu sei o que a minha casa precisa. Eu preciso ter seguro da minha casa. Eu preciso que, eventualmente, fazer uma, sei lá, uma revisão elétrica. Preciso. Às vezes no hidráulica. Às vezes no condomínio, que é muito comum, eu posso liberar os espaços comuns sem câmeras? Isso. Eu posso? Ah, mas precisa ser tanta câmera agora? Olha só, quando a gente vai morar em condomínio, o que a gente mais quer é segurança. Se a gente não tem câmera... Então, você tem que fazer esse trabalho de explicação, né? De educação. E você pode fazer isso criando vídeos, criando conteúdo hoje na internet, fazendo manuais mesmo para que você mande para essas pessoas. Mesmo que a galera não faça a leitura, viu, gente? Faça a sua obrigação, viu? Exatamente, porque você pode argumentar depois. A minha parte eu fiz. Lembra quando eu fiz um comunicado falando sobre isso? Por quê? Porque é isso. O cara entra no condomínio achando que ele vai pagar R$300, na segunda assembleia ele já está pagando 932. Exato. E ele quer saber por quê. Por quê? E é dali para mais. Então, cabe também um síndico de implantação conseguir comunicar com clareza o que está... Ainda quando são coisas... pequenas, vamos dizer assim, é mais fácil de explicar. Mas, sei lá, itens regulatórios. Por que eu tenho que pagar um SPDA? O que é um SPDA? Sei lá. O que é RIA do elevador? São coisas que não são do universo do condômino. Ele comprou um sonho. Ele comprou o sonho. Ele comprou um lar. A casa. A pegar a chave, abrir a porta, entrar, os meus móveis planejados estão lá e eu vou morar com a minha família. Aí chega um síndico lendo um monte de regra, não pode isso, não pode aquilo, que horas você vai mudar, que horas o seu prestador entra, não que pode, horas não ele pode, sai. Não pode levar o bujão de gás. Eu peguei um prédio de implantação que teve muitos moradores que nunca moraram em condomínio. Aí chegou a entrega das chaves, aquela coisa toda. Eu vi assim eu acho que tinha uns 15 bujão de gás. E para falar para esses moradores que não poderia entrar bujão de gás. Eu quase... Deixa eu ver aqui. Pessoal aqui... Tá. Ó, depois eu falo com vocês aí, tá? E tive que explicar para esses 17 moradores. Aí eu falei, gente, não é possível. Eu falei, você, vem aqui. Oi, Cardoso. Não pode entrar com bujão de gás. Por que eu não posso pôr a cortina da cor que eu quero na minha fachada, na minha varanda? Padronização de fachada, padronização. Mas por que o condomínio tem que dizer quantas folhas de vidro que vai ter a minha varanda? Em vidraçamento de sacada. Por que tem que ter uma RT para isso?
A obra assim, 16,280? você entendeu? E tudo isso a gente tem que ter paciência, tem que ter uma estratégia de explicação. Porque senão você vai ter... E ainda assim você vai ter problema, tá? Exato. Mas sem se comunicar, você vai ter muito mais. Não, nesse caso, e sem contar no caso do bujão de gás, que foi muito engraçado, esses moradores... Tinham 16 moradores que trouxeram lá para pegar as chaves com bujão de gás assim. Eu falei, e nas entregas de chave eu sempre vou, né, porque a galera já quer subir, já quer mostrar, porque a galera já vem, a entrega da chave, a pessoa vem, traz as coisas, porque tem pessoa que vai morar no primeiro dia, não quer nem saber, traz dorme no chão dorme lá. no chão, ok, é o sonho, vai que vai. E aí, e para explicar para os moradores que não podem, eu falei, não, gente, eu mandei já o comunicado, você não leu o comunicado? Pera aqui, olha aqui, eu mando no e-mail, mando na plataforma administradora e mando no grupo de comunicado da gestão. Olha aqui, ó. Falei os passo a passo do seu manual do proprietário. O seu apartamento é GN, gás natural, é gás encanado, não é botijão, que é né? Não pode. E agora, o que eu vou fazer com esse bujão, Cardoso? Ué, você vai ter que pegar seu carro e levar embora pra casa. Você vai dar pra sua mãe que tá morando lá vai ter que numa doar casa. ele. Só que feliz, não, mas eu vou entrar. Você não pode entrar. E aí tem os encrenqueiros. Eu falei assim, ó, eu tô aqui pra ajudar você. Só que se você entrar com seu bujão de gás no apartamento, isso é uma falta grave e eu vou ter que dar uma multa pra você direto. E é o que eu não quero fazer. Onde que tá escrito aqui? Você lê o regulamento interno que nós mandamos? Não lê, mas a gente lê junto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Não pode. Me ajuda que eu te ajudo. Eu não quero que você já venha pegar a sua chave ou sendo um problema pra você. Não, é o que eu falo de você se adequar também ao mercado e como as coisas estão. Regulamento interno. Sei lá, um regulamento razoável, ele vai ter 15, 20 páginas. Você vai ler o dia que você tomar uma multa, que você quer ver se realmente aquilo estava escrito, se você vai ler nesse dia. Antes você não vai ler. Então, o que a gente acaba fazendo? Você pega um artigo que é mais polêmico, alguma coisa que está acontecendo, você joga lá na mídia do elevador, você coloca no grupo somente aquilo, você faz um comunicado visual com uma foto, com alguma coisa. A gente precisa conseguir chegar nesse condômino. Aquele modelo de vou mandar um e-mail com todos os documentos, as pessoas hoje não leem mais. Elas leem pequenos textos, pequenas coisas, elas são visuais, a memória fotográfica. Então, o síndico ele tem que estar antenado nisso. Ele tem que se virar nos 30 para saber como que eu vou me comunicar. Como que eu vou... Eu acho que nem comunicar. Chamar atenção. Para a galera ler esse comunicado, de alguma forma. Entender, porque, por exemplo, quando você fala para o morador, olha só, você só pode ter 50 convidados no salão de festa. Aí eu já ouvi assim... Ué, mas agora é o síndico quem diz quantos convidados eu posso ter na minha festa? Não. Quem decide é o regulamento interno que diz que o salão de festa comporta esse número de pessoas. Isso foi estudado, isso foi aprovado pelo bombeiro. Corpo de bombeiros, isso são técnicas, tá tudo ali. Eu não posso colocar 100 pessoas dentro do salão de festa. Exato. Se está escrito que é 50, é 50. Não é o síndico. É um regulamento, ou é a convenção que determina que a tua vaga é coberta ou é descoberta. Sei lá, tudo tem que estar documentado. Mas hoje em dia a gente precisa falar, precisa comunicar. Um grande segredo. Polêmico, uma provocação. Por que as pessoas gostam de não cumprir regras no condomínio? Na vida. Porque você não obedece o radar, né? Você na rua dirigindo, você não quer cumprir a regra de segurança. A maior fragilidade de um condomínio, ela não tá na falta de equipamentos, ela tá no condômino que vai lá receber a tua pizza, abre o portão e fica lá com o portão aberto, vulnerabilizando... E trocando uma ideia com o entregador. É o morador que quer liberar com a facial dele o convidado, para o convidado entrar mais rápido e não precisar passar pelo controle de acesso. O nome fala por si só, controle de acesso. É sempre o jeitinho, a pessoa quer dar o jeitinho. Ela não quer... É o que eu falo, a grande dificuldade para ela ali é a casa. Quer regra? Um monte de regra na minha casa? Para eu entrar na minha casa é difícil? Para eu levar um convidado na minha casa é difícil? Sim, porque ela não é só a sua casa, ela é minha também. De vários... O quintal é o mesmo. Eu brinco que a gente mora na mesma casa em quartos separados. Num grande quintal, Num grande quintal. Então, eu preciso que aquilo seja minimamente organizado. E aí, quando você trouxe a história da destituição, às vezes a gente chega num condomínio tão desorganizado que quando a gente coloca a ordem, a gente é mal visto, porque as pessoas estavam acostumadas com a desordem, com a facilidade, sei lá, de não registrar uma encomenda, de entrar no condomínio sem tanta regra, de não precisar cadastrar o seu veículo. Quando você chega e coloca a regra na casa dela, ela se sente cerceada e aí ela já não gosta mais de você. Faz parte, né? Faz parte. Bom,
Você acha que já passou o horário, né? Oh, Deu 4 falamos horas. bastante. Fala. Deixe suas considerações finais, Lu. Por que Lu Tolentino? Você no mercado condominial, antes da gente encerrar, você é conhecida como Luciana Tolentino ou Lu Tolentino? Lu Tolentino. Na verdade, muitas pessoas só me chamam de Tolentino. Entendi. Né? É um sobrenome forte, eu gosto Verdade, muito. igual assim. Cardoso. Você perguntar assim, ó, você conhece o Ellison? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora Cardoso, o negão lá, você diz assim, conheço. Mas tem muita gente que não sabe o meu primeiro nome. Você é a Tolentino? Sim, eu sou a Tolentino. Então acabou virando marca, é o nome da minha empresa. Legal. Né? A forma como eu vendo o meu trabalho usando o meu sobrenome. E as considerações são essas, assim, acho que até para os colegas mesmo, que estejam de olho no mercado. Ele está mudando o tempo todo e eu, particularmente, vejo que o segredo é a comunicação clara e o olhar afetivo social para todas as pessoas que estão do lado de dentro do condomínio, sejam condôminos ou colaboradores. Então, eu acho que isso vai trazer um diferencial para o seu trabalho, isso vai fazer com que os condomínios queiram que você esteja lá. A gente está falando aí às vésperas da implantação de NR1. Saúde mental. Saúde mental. Coisa que vai mudar um pouco o mercado, ainda está meio nebuloso, como que as coisas vão funcionar, mas a gente precisa olhar para isso com muito carinho. Saúde mental é algo que a gente precisa ter para a vida. Imagina para o trabalho e para o lugar onde a gente mora. Não, sem contar que pode ser uma visão um pouco desinformada da minha parte. Só que eu percebo que os síndicos, em sua maioria, nunca levaram isso a tão sério, sabe? Da saúde mental. Porque eles estão com sérias dificuldades, né? Um outro momento, uma outra vez que de repente a gente conversar, eu vou te contar, eu estou desenvolvendo um projeto que chama Síndico de Alma Leve. Entendi. Eu estou montando um projeto terapêutico somente para síndicos. Vão ser grupos pequenos, 10 encontros, como esses grupos AA, NA, você é focado em um único tema. E a gente vai ser a saúde mental do síndico dentro do mercado condominial. Legal. Então eu vou montar esses grupos, a gente vai fazer uma terapia em grupo, com encontros focados, né? Normalmente de 10 a 12 encontros no máximo. Mas é um trabalho que eu acho importante. Hoje, quando você precisa falar sobre as suas dores, sobre as suas emoções voltados para o seu trabalho, ou você vai para a sua terapia comum, né, o seu terapeuta, ou você senta lá num evento, num bar, com algum síndico e troca informação. E começa a chorar as pitangas. Mas acho importante criar esse espaço de acolhimento que não tem. Terapêutico voltado para síndicos. Então, esse é um outro projeto que num outro momento a gente fala melhor sobre ele. Porque eu sou assim, viu? O negócio acabando, mas então, breve. Não vou te dar data ainda, mas breve. Ok, então já vou deixar... Ele chama Síndico de Alma Leve. Síndico de Alma Leve. Então, já vou te adiantar. O Cardoso, eu estou abrindo um espaço. Um espaço. Quando eu falo um espaço, é que vai ter... Já temos a marca registrada, tá? O nome é Síndico Real. Tanto é que, assim, eu gosto de jogar xadrez. Que legal. E eu trago a alusão do síndico como um rei do xadrez. Tanto é que o símbolo do projeto é o rei do xadrez, todo de ouro. Por quê? As pessoas, por mais que não acreditem, o síndico, ele é o administrador de empresa, administrador de lares e de vidas. Sim. Então, ele traz toda a sua bagagem de vida intelectual e profissional para beneficiar aquela coletividade que às vezes, não todas, tá? A gente não pode metralhar os condomínios, claro, que às vezes não dão um certo valor para aquela pessoa que cuida mais da casa alheia do que dele próprio. É isso aí. Entendeu? Então, esse local que eu estou... Aí não vou trazer os argumentos que a galera... Lugar disruptivo, vamos parar o mercado. Não. É só um espaço onde que o síndico vai sair de lá, vamos dizer assim, até um pouco... Não vou dizer a palavra empoderado, mas ele vai sair um pouco mais seguro de lá. Porque se ele tiver, por exemplo, na sua convicção de fazer o certo pelaquela coletividade, mesmo que ele seja destituído... Sim. Conselho, esse é o meu posicionamento e eu não vou mudar.
Quer destituir? Destitua. Mas ele vai sair dali porque eu tentei fazer um trabalho bem feito, só que infelizmente não consegui dar a performance necessária por causa do ambiente contaminado, mal acostumado, tóxico. Porque a galera acha que toxicidade é só nos lares, dentro do condomínio também tem, né? Nosso mercado também tem toxicidade, né? Então... Moradores e conselho. Moradores e conselho, inclusive, porque quando falamos de cargo de síndico, eu sempre falo do poder. Porque cargo de síndico é um cargo de poder e um cargo de influência. E quem, eu falo no meu podcast, quem não gosta de um poder, né? E você quer conhecer as pessoas, dê poder para ela. E às vezes, sim, o conselheiro com aquela mesma narrativa, não, eu estou aqui porque aqui é minha propriedade. Eu estou aqui para ajudar. E o interesse é cuidar da minha casa. Isso, o interesse. E a narrativa é as mesmas. Só você que acompanha o Negão aqui, só você analisar. A narrativa são as mesmas, só muda o endereço. E às vezes ele traz essa narrativa só para se beneficiar do poder da influência do síndico, mas ele não quer também assumir a responsabilidade que é responder civil e criminalmente. Mas a gente vai trocar muita figurinha. Vamos sim. Lu Tolentino. Muito ou Tolentino. Obrigada. Tolentino. Obrigado pela sua presença. Super agradeço o convite, o bate-papo muito bacana, tarde agradável. Demorou, mas saiu, né? Saiu. Bati a agenda, não dava. Vai dar certo. Quero agradecer você. Aproveitando, mulher, deixa seus contatos aí pro pessoal falar com você. Síndica Tolentino no Instagram, você me acha, me chama, sou eu mesma quem responde. Não é um robô? Não é um robô. Né? E aí a gente conversa, troca figurinha, senta, bate um papo. E é isso. Eu adoro conversar. Adoro, né? É o que mais, né? Mas, ó, você que acompanhou a gente até aqui, hoje nós tivemos com a Lu Tolentino falando sobre a bagagem profissional dela, falando sobre a saúde mental das pessoas, do modo geral, inclusive dos síndicos. Quero agradecer a RCR, que mantém aqui o projeto ativo, mão de obra, né? Medlimp. Renê, eu vou passar o seu contato para a Lu Tolentino, porque ela está precisando socorrer os prédios dela. Já sabe, né? Se aprontar com ela, você vai se ver comigo aqui, hein? Mas como eu sei que você desenrola, né, eu vou indicar com o maior prazer. Você é proprietário de apartamento, nós temos a Aluga, que garante o seu aluguel, para você ganhar dinheiro e despreocupar se o inquilino vai pagar ou não. Temos a garantidora, que é a CDG Solution, que é Solution, né? Que é o Everton e a Dani. Depois vocês falam com eles, vão poder... Eu acho que não consegui falar com eles, porque nesse episódio que eu tô gravando hoje o Everton tá de férias, tá descansando. Mas ele tem um time preparado para te atender, tanto no garantidora, quanto na assessoria para garantir os recebíveis do condomínio. Mercatudo, que é a casa André Luiz. Se você for doar para o Mercatudo, é para doar itens de bom estado, não é manchado, rasgado, beleza? Me ajuda que eu te ajudo. Síndicos profissionais, Cardozão aqui. Eu sou aquele síndico que vai te falar o que você não quer ouvir e tá tudo certo. Se você quiser eleger, tá? Não contratar. Se você quiser eleger um síndico que quer falar o que você quer ouvir, vai para a concorrência. Ok, obrigado. Então é isso. Cardoso aqui, síndico sincero. Até o próximo episódio.